Olá, bem-vindos. Esses dias, uma amiga me fez uma pergunta que foi bem providencial e o título desse vídeo vai encaixar bem, né? Nós temos uma questão no Reiki, durante a aplicação, que é o envolvimento do ego. Toda vez que o seu ego entrar em ação, se manifestar durante uma aplicação de Reiki, há uma tendência do Reiki diminuir e de entrar a sua energia, o seu Ki pessoal, ser doado para a pessoa, tanto na aplicação presencial quanto à distância. Então, um dos trabalhos do Reikiano é esse controlar o ego, né? Evitar que ele se manifeste para não atrapalhar a aplicação. Como que ele se manifesta? Tem outros vídeos que eu falo isso com um pouquinho mais de profundidade. Mas, basicamente, quando entra aquela nossa vontade, né, de como eu queria ser um bom curador, eu preciso ser um bom reikiano, tomara que essa pessoa se cure, gostaria tanto que os problemas se resolvessem. Então, quando entra essa nossa vontade, essa nossa intenção, é o nosso ego falando. É ele que quer fazer, é ele que quer aparecer. Entrou o ego, diminui o fluxo de Reiki e aumenta o nosso fluxo de Ki. A gente fica irritado, a gente fica com fome, a gente fica dor de cabeça, mal-estar, uma série de coisas, porque estamos gastando a nossa energia, né? Estamos gastando a nossa energia. E se a gente fizer isso muitas vezes, a gente acaba adoecendo, porque a gente não consegue repor a energia a tempo. E aí entra o questionamento que me fizeram. Então, nesse livro, durante a aplicação, uma maneira fácil de bloquear o ego, por exemplo, é ficar lembrando da novela, pensando num livro, nas notícias, nas coisas que estão passando na TV, alguma coisa, ou na música que está tocando, né? Sim, uma das formas é essa, certo? E uma amiga minha, antiga, já me falou uma vez que a gente aplica Reiki decorando apartamento, né? É uma boa alusão. Então você está ali fazendo a aplicação nos pontos padronizados, você está pensando, minha cozinha, quem sabe eu troco o azulejo, precisa trocar aquela cortina, estava na hora de mudar o tapete da sala, e assim por diante. Um terapeuta homem também pode decorar o apartamento, pode pensar no futebol, nos filmes que estão lançando, e assim por diante. Essa é uma técnica interessante, uma tática mais do que uma técnica, né? De a gente concentrar, focar a nossa cabeça em uma atividade qualquer, para evitar que eu queria tanto curar essa pessoa dos seus problemas. É uma técnica interessante. Mas, como tudo, tem seus pontos positivos e negativos. Então, como aspecto positivo, é exatamente esse. Você deixa o seu ego de lado, você desconecta o ego daquela aplicação de Reiki e você não vai comprometer a sua energia, vai fluir Reiki para a pessoa tranquilamente. Você tem que apenas cuidar para trocar a posição de aplicação para ir até o final. Legal. O inconveniente de usar essa técnica é que você perde percepção. E isso para alguns terapeutas é fundamental. Então, por exemplo, você está fazendo uma aplicação e quando você chega no chakra da garganta, você percebe alguma coisa. Sentiu frio, sentiu calor, veio um arrepio, veio uma imagem na sua mente, certo? Veio uma lembrança, veio uma intuição. Você notou que a pessoa se mexeu um pouco na maca, ou deu alguma coisa na garganta. Né? Quando você está no cardíaco, também a pessoa dá um suspiro profundo. Né? Então, a aplicação de Reiki, ela nos oferece uma imensidão assim, de percepções que são importantes, tanto para você quanto para quem está recebendo. Mesmo que depois você não compartilhe isso com a pessoa, você guarda isso, ou você anota, né, para controlar a evolução
do atendimento. Então, quando você está decorando o apartamento, você não vai ter percepção. Certo? Mas o foco nas percepções, sem que a gente queira, né, modificar alguma coisa, sem que o nosso ego queira participar do processo, porque, por exemplo, você conversou com a pessoa antes, aí você sabe que ela está com um relacionamento assim meio bagunçado, está com um relacionamento meio estremecido. Quando você chegar no cardíaco, vai aparecer isso, porque vai ter muita energia parada, estagnada ou agitada no cardíaco. E aí o seu ego vai dizer, puxa, como era bom, né? Que depois desse reiki ela chegasse em casa e se acertasse. Nesse momento, o reiki some. E o seu ki assume. Porque a sua intenção é que a pessoa melhore ou equilibre o relacionamento. Mas a sua intenção, muitas vezes, não tem nada a ver com a necessidade das pessoas que estão envolvidas, né? Então, o que você acha certo não vem ao caso numa aplicação de reiki. Você oferece o reiki para o melhor para a pessoa, e não pela sua ideia ou sua crença, assim por diante. Então, pessoal, nós temos esses dois aspectos, certo? Você decora o apartamento e você não percebe quase nada, só quando é alguma coisa muito intensa mesmo, né? Que a pessoa, de repente, se agita muito na maca e você percebe, e aí você vai ver onde você estava aplicando e vai relacionar de alguma forma com aquela agitação toda, mas no geral você vai até o final e não se dá conta do que aconteceu. Seu ego não participa, mas você também não percebe. E essa outra técnica é de perceber. Então você se concentra nas percepções, desde as menores percepções, é uma mão que treme, o pé que mexe, alguma coisa de energia que dá no corpo da pessoa, é um suspiro, às vezes é chorar, às vezes a pessoa pega na sua mão. Então você se foca nestas impressões e você não deixa também o seu ego participar. Ok? São duas formas da gente se portar durante uma aplicação de reiki que são muito interessantes. Eu prefiro a percepção. Eu observo muito, né? Já aprendi a controlar essa questão do ego, o meu ego não entra no processo todo, então eu me dedico constantemente a observar. E depois eu comento com a pessoa algumas coisas, certo? Mas cada um tem que experimentar, né? Muitos de nós vão perder algum tempo ainda tentando curar, tentando fazer, tentando acontecer. Faz parte do processo de amadurecimento, do processo de melhoria da gente, de crescimento como reikiano, certo? Nada de errado nisso. Ok? Obrigado a todos então.